Eu sou o Dr. Alexandre Adolfo. Antes de você tentar mais uma dieta, eu quero te fazer um convite. Entenda primeiro o seu metabolismo, porque muitas pessoas passam anos tentando emagrecer da mesma forma. Cortam carboidrato, fazem jejum, começam uma dieta muito restritiva, perde alguns quilos, depois trava. E muitas vezes recuperam tudo de novo. Isso gera frustração, culpa e aquela sensação de que o problema é a falta de força de vontade. Mas na medicina nós sabemos que o emagrecimento é muito mais complexo do que simplesmente comer menos. As principais sociedades médicas do Brasil e do mundo já reconhecem a obesidade como uma doença crônica, multifatorial e que precisa de tratamento sério. A ABESO, a Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Associação Brasileira de Diabetes, que é a SBEM, a Organização Mundial de Saúde, a Federação Mundial de Obesidade, todo mundo caminha na mesma direção. A obesidade não deve ser tratada como um julgamento só, deve ser tratada como ciência, avaliação e acompanhamento. Isso significa que antes de dizer a uma pessoa apenas fecha a boca, precisamos entender o que realmente está acontecendo dentro desse corpo. O que essa pessoa, tudo isso pode interferir diretamente no peso. E por isso que duas pessoas podem fazer a mesma dieta e ter resultados completamente diferentes. Uma emagrece rápido, a outra quase não perde peso. Uma mantém o resultado, a outra engorda tudo de novo. Não é porque uma é forte, a outra é fraca. É porque cada metabolismo responde de um jeito. Cada pessoa é individual. Hoje a ciência mostra que perder peso pode reduzir risco de diabetes, melhorar a pressão arterial, controlar a gordura no fígado, reduzir a inflamação, melhorar a disposição e diminuir o risco cardiovascular. Mas o mais importante não é apenas perder peso, é perder peso de forma certa. Emagrecer bem não é simplesmente baixar o número da balança. Muita gente gera emagrecimento errado, perde peso rápido, mas perde muito músculo junto. E aí fica mais fraca, o metabolismo piora, a fome aumenta, a ansiedade aumenta e depois vem o reganho de peso. Tratando do emagrecimento, nós não olhamos apenas a perda de peso, nós olhamos para a composição corporal, olhamos para a gordura visceral, olhamos para a massa magra, olhamos para os exames, olhamos para a história do paciente, olhamos para a rotina, olhamos para o sono, intestino, hormônios e comportamento alimentar. E nos últimos anos o tratamento da obesidade entrou em uma nova fase. Com o avanço dos análogos do GLP-1 e dos agonistas do GLP-1 e GLP-GIP, como a semaglutida, tirzepatida, passamos a ter ferramentas modernas para ajudar pacientes com obesidade, resistência à insulina, compulsão alimentar e dificuldade de perder peso. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara: medicamentos não substituem o acompanhamento médico. O remédio pode até te ajudar muito quando bem indicado, mas ele precisa fazer parte de um plano completo, porque se o paciente usa uma medicação, emagrece, mas não aprende a se alimentar melhor, não preserva a massa muscular, não acompanha os exames, não cuida do sono, não trata a compulsão, ele realmente vai ter um risco muito grande de voltar a ganhar peso, né? Então, por isso o tratamento sério não começa com uma receita pronta, começa com uma avaliação. E aqui na Clínica Cultural, nosso núcleo de emagrecimento criado foi com esse propósito. Antes de iniciar qualquer estratégia, nós buscamos entender quem é o paciente, qual a sua história, há quanto tempo ele tenta emagrecer. A partir dessas respostas, o tratamento deixa de ser um tratamento genérico e passa a ser um tratamento mais individualizado. E é isso que muda o jogo, porque o paciente não precisa mais de uma dieta da moda, ele precisa realmente de um plano que faça sentido para o seu corpo, para a rotina dele e para a nova fase da vida que ele vai iniciar. Às vezes o primeiro passo é corrigir a alimentação, às vezes é cuidar do sono, às vezes é tratar a compulsão, às vezes é melhorar o intestino, às vezes é preservar e recuperar massa muscular, às vezes é usar a medicação, né? Muitas vezes é juntar tudo isso dentro de uma estratégia bem acompanhada. Então, se você já tentou várias dietas e não consegue manter o resultado, talvez o problema não seja você, talvez o problema seja tratar seu metabolismo complexo com soluções simples. Isso não vai funcionar. Antes de tentar uma dieta, entenda o seu corpo, entenda seus exames, entenda sua composição corporal, entenda sua fome, entenda sua rotina, entenda seu metabolismo. Porque quando o tratamento começa com uma avaliação, ele se torna mais seguro, mais inteligente, mais sustentável.
O objetivo não é apenas emagrecer, é emagrecer com saúde, é perder gordura, preservar músculo e reduzir riscos, melhorar a disposição, recuperar a autoestima e cuidar do futuro. Aqui na Clínica Cultural, o nosso objetivo é conduzir você de forma completa, científica, individualizada e responsável.